Muito bem, vamos para o nosso tema. O nosso tema de hoje é interessante. Nós iremos falar sobre a morte. Iremos estudar uma pessoa quando morre, para onde ela vai, entendeu? Vamos assistir um vídeo e eu vou pedir para o irmão Manuel vai apagar as luzes para mim. E preste atenção nesse vídeo para a gente aprender algumas coisas interessantes sobre a morte. Se você soubesse que você só tem mais um mês de vida, daqui a um mês você vai morrer, o que você faria durante esse mês agora? O que você ia fazer? Um mês, 30 dias e você vai morrer. Você já pensou como a vida ela tem valor? Uma pessoa quando morre, para onde ela vai? O que a Bíblia fala sobre isso? O que o mundo tem ensinado sobre isso? Sobre a morte. A morte ela é algo tão terrível nesse mundo que ser humano nenhum nunca acostumou com a morte. Ninguém nunca vai acostumar com a morte, porque ela não faz parte da natureza humana. Mas cedo ou tarde, meu irmão, se Jesus não voltar, eu e você iremos morrer. E o que você fez nessa vida é o que vai te garantir alguma coisa. Vamos para o tema de hoje, uma noite no cemitério. Vamos começar com uma pergunta. A pergunta: o que acontece quando alguém morre? O que vocês acham? O que você acha, dona Cátia? Uma pessoa quando morre, ela é boazinha, ela dava cesta básica, ela ajudava os pobres, tal, ela era legal. Aí ela morreu, tá. Aí ela vai para o inferno ou para o céu? Hein? Uma pessoa quando morre, ela vai para onde? Hã? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. A Bíblia tem resposta para a questão da morte. Para você entender a morte, primeiro você tem que entender a vida. Se você não entender a vida, você jamais vai entender a morte. Entendeu? E aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, explica sobre a vida. Como Deus criou a vida aqui na terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma. Ou seja, de acordo com a Bíblia, meu amigo, Deus usou dois componentes para fazer a existência do homem. O primeiro foi pó da terra, que podemos dizer também que é barro. E o segundo é fôlego de vida, que é igual. Então aprenda nessa noite uma coisa muito interessante. Você não tem uma alma, você é uma alma de acordo com a Bíblia. Entendeu? Aprenda de novo. Você não tem uma alma, você é uma alma. Entendeu? Tem às vezes que a gente usa assim uma frase quando a gente vai no lugar e a gente chega lá, era para ter muita gente e geralmente a pessoa diz assim: eu cheguei lá e não tinha uma alma vivente. Geralmente a gente usa essas frases, né? E tá certo. O ser humano, ele é uma alma vivente. Você e eu somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma, tá? É importante você aprender isso. O que acontece com o ser humano quando morre? Eclesiastes 12, versículo 7, explica: e o pó volte para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora é interessante entender essa palavra espírito, porque essa palavra espírito, quando Salomão escreveu, Salomão ele era hebreu, e ele escreveu essa palavra aqui em hebreu, ela está traduzida para o português, mas a palavra que está lá é nefesh, e nefesh em hebreu é a mesma coisa de fôlego, ar que respiramos, é a mesma coisa, não tem mudança. Aqui, se você pode olhar em algumas traduções, como a NVI, outras traduções da Bíblia, que mostra que não cita espírito.
João Ferreira de Almeida que cita espírito, entendeu? Às vezes, por exemplo, nós falamos assim, ó, poxa, fulano estava com um espírito tão triste. Você já ouviu alguém falar assim? Quando a pessoa fala assim, ó, fulano estava com um espírito tão triste, ou ela diz assim, você está com um espírito de tristeza ou com um espírito de alegria, ela está se referindo ao estado que a pessoa se encontra, certo? Não que ela tenha um espírito de alegria, um espírito de tristeza, não, ela está falando da condição que ela está naquele momento. E Salomão aí fala praticamente o mesmo, entendeu? O espírito, o fôlego, volte para Deus que o deu, porque você viu lá no início que os materiais que Deus usou foi a terra e o fôlego de vida, né? Pó da terra menos fôlego de vida é igual a morte, entendeu? Quem criou essa questão que o homem tem uma alma, que está ali no caixão, ou então está na mesa, ali no leito do hospital morrendo, ai, estou morrendo, aí sai um espírito, ei, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Quem criou isso foi filosofia grega, filosofia platônica, não tem nada a ver com filosofia bíblica. O mundo cristão, irmãos, aprenda isso nessa noite, ele foi muito influenciado pelos gregos, e infiltrou isso dentro da igreja católica, e acabou contaminando muita gente na terra, e pensa que a pessoa tem uma alma, que sai dentro dela quando ela morre. Isso é filosofia grega, não tem nada a ver com a Bíblia. Em parte nenhuma da Bíblia nós encontramos esse tipo de teoria, de apoio para isso, tá? Então a morte é assim, o ser humano é o pó da terra, é um bonequinho que Deus fez, tal, e quando some esse fôlego de vida, meu irmão, é que vem a morte. Você e eu, ó, aqueça aí o seu diafragma agora, puxe para dentro o seu fôlego, respire. Isso aí, ó, você morre na hora, entendeu? Não é que sai alguma coisa de dentro de você, nada disso, é o fôlego de vida, entendeu? Se isso faltar, meu irmão, você morre na hora, entendeu? Então aprenda isso, não é que tem um espírito dentro de você, entendeu? Não tem. Nós somos vivos graças à misericórdia de Deus. Com que Jesus comparou a morte? João 11, versículo 11 até o 14. Jesus compara a morte, aqui é interessante, ó. Assim falou, João 11, versículo 11 a 14. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas se vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas se Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Jesus comparou a morte com o... Deixa eu ver se passa aqui. Não passou aqui. Jesus comparou a morte com o sono. Entendeu? Jesus comparou a morte, deixa eu voltar aqui. Jesus comparou a morte com o sono. Quando você está dormindo, você sabe de alguma coisa? Tu sabe de alguma coisa quando está dormindo? A senhora sabe de alguma coisa quando está dormindo? Sabe, Jean? Está dormindo ali e tal, está andando. Ninguém sabe de nada, entendeu? Jesus comparou a morte com o sono porque quando a pessoa está dormindo, ela não sabe de nada, entendeu? Se a pessoa dormir agora e não acordar amanhã, ó, amanhecer morta, para ela, ó, ela ainda está dormindo. Quando Jesus voltar, e se ela estiver no meio dos salvos, ela vai acordar, ela vai olhar e dizer assim, oxe, Jesus voltou agora e eu acordei agorinha. Porque para ela vai ser naquele momento ali, tá? Hoje, por exemplo, a morte do cidadão lá, do jornalista, né, aqui em São Paulo, Ricardo.
Ele estava no helicóptero ali e tal, e o helicóptero do nada se desgovernou. Só Deus sabe, meu irmão, o que aqueles homens, como foi o desespero deles dois. O helicóptero vai tá caindo, vai cair, tá caindo. Foi uma gritaria doida. E talvez ele falando para o piloto, segura, e ele disse, não dá, tal. Talvez não tiveram nem tempo para pensar em Deus. E o helicóptero, pá, no caminhão, e eles morreram na hora. Ó, o acidente foi hoje. Quanto é hoje? Qual é a data de hoje? 11 de fevereiro de 2019. Mas se Jesus voltar daqui a 100 anos, e se aqueles homens ali estiverem na lista dos salvos, eles vão acordar desesperados caçando o helicóptero. Cadê? O helicóptero, nós estamos vivos. Porque para eles vai ser naquele momento, e eles vão olhar e vão ver Jesus. Entendeu? Durante a morte ninguém sabe de nada mais. Olha o que diz Salomão aqui, ó, Eclesiastes 9, 5, versículo 6. Ele diz assim, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas se a sua memória fica entregue ao esquecimento, também o céu, o ódio, também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se acha debaixo do sol. Depois que a pessoa morre, ó, acabou. A pessoa morta não sente coisa alguma. Não sente, meu irmão. Estava olhando um depoimento de um padre, ele falando esses dias. Está gerando até uma confusão dentro da igreja católica. Ele falando o seguinte, que a pessoa quando morre, ela não vai para o inferno nem para o céu. E isso é uma teoria contra a igreja católica, porque é eles que pregam isso, e o padre estava pregando isso na igreja. Entendeu? Porque ele leu esse texto e ele ficou assombrado. Se vocês não sabem, do ano 1500, sabe, a terra ela passou por um momento muito difícil. Quem mandava era a igreja católica. E nesse período a igreja católica criou a chamada Santa Indulgência. Santa Indulgência, se você quiser ter mais alguns conhecimentos, visite o YouTube, olhe lá. Eles, sabe o que eles faziam? Os caras eram picareta. Se morria alguém, eles falavam, por exemplo, como é que a pessoa vivia. Ele não bebia, ele não fumava e tal. Esse daí está no céu, está tranquilo, está lá. Aí você chegava próximo da fila. E aí, morreu de quê tua avó? Minha avó morreu, ela não gostava de Deus, ela tá. Meu filho, tua avó está no inferno. Mas é o seguinte, para nós tirar tua avó do inferno, tu tem que pagar 10 mil reais. Aí nós vamos trazê-la para o purgatório. Tá? Aí nós vamos rezar uma missa, vamos queimar aqui umas 5 velas brancas, um negócio. Aí você paga mais 10 mil e nós tiramos ela do purgatório e manda ela para o céu. Essa foi uma santa indulgência que de santa não tinha nada. Foi por isso que o padre Martim Lutero se rebelou contra a igreja. Entendeu? Então, até no ano 1500 já existia esse negócio. Entendeu? A igreja colocou isso na cabeça do povo. Meu amigo, a pessoa quando morre, ela não sente coisa nenhuma. Entendeu? E tampouco ela vai para o inferno ou para o céu. Ela fica no pó da terra, a sua matéria. Entendeu? E o fôlego, que é esse que nós temos, que Deus mesmo deu, ele volta para Deus de acordo com a Bíblia. Mas não é você que vai voltar para o céu. Ou seja, a pessoa quando morre, ela não pode aparecer para ninguém. Visitei uma senhora, ela disse, meu filho, os mortos sabem sim. Ela dizia, mas por que, irmã? Meu filho morreu, e aí nós ficamos devendo 300 reais do caixão. Aí meu filho veio e disse, mamãe, depois de 10 dias de morto, mamãe, a senhora está devendo 300 reais do caixão. Vá lá pagar o seu fulano, porque eu não estou num bom lugar devido a esses 300 reais. Ela disse, meu filho, pois tá bom. Aí ela disse que foi, fez um empréstimo e tal, conseguiu o dinheiro, foi lá pagar. Aí depois de alguns dias o filho dela veio e disse, mamãe, obrigado. Eu já saí do lugar ruim, agora estou indo para um lugar bom. E ela disse,
Era o filho dela perfeito. Agora, talvez você já ouviu também falar sobre essas histórias. Agora, quem era essa pessoa que apareceu de uma forma totalmente idêntica? De acordo com Paulo, é o próprio demônio, ou até os seus anjos ministradores. Entendeu? Eles podem se transformar. Uma escritora americana chamada Ellen White, ela escreve em um de seus livros que em nossos dias os anjos de Deus, eles também já assumem a forma humana para trabalhar em prol da humanidade. Mas também os anjos do diabo se transformam em pessoas também. Entendeu? Se transformam em pessoas. É possível que o antequerido dessa senhora, de acordo com a Bíblia, tenha sido o próprio Satanás disfarçado para enganar ela, para colocar ela numa teoria que não é bíblica. Porque o ser humano, quando morre, ele não pode voltar mais para dar recado ou para resolver alguma coisa. Não pode mais. Entendeu? Ah, tenho que acender uma velinha porque fulano não está num bom lugar. Não resolve nada. Se você tiver de acender vela, quando você chegar em casa hoje, acenda umas 3, 4 velas por mim. Eu estou vivo, você pode acender as velas e dizer: Senhor, assim como essas velas estão acesas, acenda a vida e a fé do meu amigo Elivânio, que ele seja uma bênção, assim como essa vela. E você começa a falar da vela e coloca meu nome, eu vou agradecer, tá? E vai ser uma bênção para mim, se você fazer isso todo final de semana. Compre aí um pacotinho de vela. Agora não vá orar por morto, não, irmão, que não resolve nada. Tchau, viu, Jefferson? Morreu, meu irmão, você acabou. Acenda lá umas velinhas, ore aqui pelo Márcio. Acenda uma velinha por ele, mas não vá no cemitério não, na sua casa mesmo. Não é não, Márcio? Se você quiser dar flores, não vá deixar no cemitério, leve para alguém que está vivo. Tá bom? Vá na casa do Douglas. Douglas, gosto muito de você, meu amigo, está aqui. Trouxe essas flores como símbolo de amor da nossa amizade. Isso é bom. Entendeu? Isso muda relacionamento. Agora no céu, para o morto, tchau. De acordo com a Bíblia, Elias, Enoque e Moisés estão no céu. E alguns dos santos que dormiam, diz a Bíblia, quando Jesus ressuscitou, também estão no céu. Só essas pessoas. Entendeu? Abraão, Adão, José do Egito, Jacó. Esses caras estão tudo no pó da terra. Uma vez uma senhora muito católica, eu falei para ela assim: irmã, eu tenho que lhe falar a verdade, a Virgem Maria, ela não está no céu, ela está no pó da terra. É uma mulher santa que quando Jesus voltar, com certeza ela vai ser uma das primeiras a ressuscitar. Mas ela não está no céu. E a mulher ficou doida: como que você fala isso da minha santa? Não pode. Aí eu li na Bíblia para ela, tal, que a Virgem Maria está morta. Aí ela disse: meu Deus. Pois é, irmã, larga a Virgem Maria de mão. Ela não salva ninguém não, quem salva é Jesus. Muita gente tem uma fé assim tão estranha, né? Ensinado desde criança e não quer largar mais. Mas é assim, infelizmente nós temos que aceitar, porque é a palavra de Deus, viu? A morte de um animal é diferente da morte de um ser humano, entendeu? A morte de um animal, de acordo com Eclesiastes, não é diferente. Olha o que diz a Bíblia: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro, e todos vêm do mesmo fôlego. E todos têm o mesmo fôlego, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Você nunca vai ver aí, por exemplo, o cachorrinho da fulana morreu, e ele apareceu lá no quintal. Não vai.
Satanás não ganha ponto com isso, ele não precisa. Entendeu? Ele usa as pessoas, se transforma em pessoas. A vaca, quando está morrendo lá, não é que está saindo uma vaca de dentro dela, um espírito para ir para o céu. Não, é o fôlego, é o mesminho. É o mesmo, entendeu? Que está no nosso ser é o mesmo que está nos animais. Assim como morre um, morre o outro. A matéria é a mesma. Devemos consultar os mortos. Os espíritas, eles consultam os mortos. Olha o que diz a Bíblia, Deuteronômio 18, 10, 14. Diz assim, ó: entre ti se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Entendeu? Não pode consultar os mortos. Uma vez eu estava ali dentro, em um lugar chamado Lacante, ali em Cochabamba, e tem uma placa assim grande, assim, bem na frente, diz assim: deseja falar com o seu ente querido? Aí tem lá, para falar com o ente querido meia hora, 200 bol, aproximadamente R$105. Se quiser falar acima de uma hora, tá lá, 300 bol, para você falar lá com a pessoa. E ela aparece. Entendeu? Se você for lá e pagar, eu quero falar com a minha vozinha aí, porque ela ficou de resolver umas coisas para mim, quero falar com ela, ela morreu 100 anos atrás. Ah, beleza, entra aí. Aí a véia aparece. Mas isso daí, irmão, não é cor de Deus não, é cor do diabo. Entendeu? Parece lá a véia e fala tudo. Mas não é de Deus, porque Deus, para Deus isso é abominação. Ninguém pode estar consultando morto. Morto morreu, se acabou. Entendeu? Esse negócio de alma aí, a alma somos nós. Tem gente que tem medo, né? A morte sempre existirá, será? Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim, é um dos textos mais lidos da Bíblia: ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, de acordo com a Bíblia, na nova terra, a morte deixará de existir. Pense como vai ser bom, irmãos, nós estamos em um lugar onde nunca mais a gente vai morrer. Nunca mais a gente vai se separar daquelas pessoas que a gente gosta. Nunca mais. E para sempre. Olha, você viver a eternidade é uma bênção. Ei, muita gente diz que eles usam a palavra crente, né? Mas eu uso a palavra cristão. Porque cristão não é quem acredita em Cristo, cristão é quem segue Jesus. Entendeu? E muita gente pensa que é chato vir para a igreja, andar com a Bíblia debaixo do braço, deixar de ir para os bailes, para os cinemas, prostituições. Muita gente pensa que trocar isso pela igreja é chato, mas não é. Por exemplo, aqui, tá cheio de gente aqui que tem batizado 20 anos, 30 anos, mas tem pessoas aqui que não trocam essa vida na igreja por nada nesse mundo. Eu sou um deles. Eu não troco minha vida na igreja por nada nesse mundo. E mesmo assim, se fosse ruim ser cristão, pois eu ainda ia. Porque, irmãos, se nós vivermos aqui 80 anos é muito. E 80 anos, você vivendo para agradar aqui a Deus nessa terra, Deus vai lhe dar a eternidade. Entendeu, Cristiano? Para nós subir em cima da árvore da vida e pular virando canambela dentro do rio da vida. E não quebrar o pescoço. Entendeu? É para nós chamarmos o anjo, que era o nosso anjo da guarda, e dizer assim: guerreiro, vamos dar uma volta. E ele vai lhe levar para você conhecer outros planetas. Entendeu? Isso sim é vida. E é vida eterna. E no céu não haverá mais morte e nem dor. Graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. Vamos ler junto esse texto? Vamos lá. Creio.
Amém? Então na nova terra não vai existir mais morte. Graças a Deus que ninguém vai morrer mais. Nunca mais vamos participar de um velório. Vamos orar? Feche seus olhos. Bom Deus e bom Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela promessa de uma nova vida, que no céu nós não iremos morrer mais, na nova terra. Obrigado pela luz da palavra de Deus que nos iluminou essa noite. E aprendemos que uma pessoa, quando morre, ela não vai para o inferno nem para o céu. Essa pessoa, ela vai ficar no estado de consciência no pó da terra, aguardando o Senhor voltar. Nós pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém.